quero compartilhar uma palavra com todos vocês. Está em Salmos 127. Uma palavra bastante conhecida e algo que Deus colocou no meu coração ontem em oração. E vamos meditar um pouco naquilo que Deus tem para nós. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Muito bem. E o tema hoje da nossa mensagem é Deus e a nossa vida. Deus e a nossa vida. Está ali uma imagenzinha para ilustrar o que o salmista queria dizer nesses 2 versículos da palavra de Deus. Ele ilustra que uma vida sem Deus é praticamente uma vida completamente inútil. E nós vamos ver isso dentro da palavra. E esse Salmo 127, ele é atribuído a Salomão por causa da sabedoria do Salmo. O Salmo expressa uma sabedoria de vida, uma sabedoria sapiencial para a nossa vida, para a nossa conduta, para o nosso proceder, para a nossa forma de olhar Deus, olhar a minha vida, olhar os meus sonhos, os meus propósitos, os meus projetos e olhar de uma forma correta a incluir Deus dentro deles. E é por isso que essa palavra, se fosse dar um outro tema, eu com certeza daria a inutilidade da vida sem Deus. E é isso que dentro desses 2 versículos, que esse Salmo 127 expressa 2 mensagens poderosas. Essa, Deus e a nossa vida, e a parte que eu não li, que é do 3 ao 5, ou é ao 6 ao 5, que também retrata a confiança das pessoas que têm em Deus e as bênçãos provenientes dessa confiança. E quando falamos do nosso bem-estar, quando do bem-estar das pessoas que amamos, na maioria das vezes nós já nos lançamos em moradia, segurança, trabalhos, saúde, emprego, coisas similares. Essas coisas com certeza fazem parte da nossa vida, fazem parte de um bem-estar nosso, de termos uma moradia segura, segurança, termos saúde, tudo isso faz parte. E para termos essas coisas, nós empreendemos grandes esforços. Empreendemos grandes esforços para alcançá-los, para mantê-los. E o fato de nós sermos responsáveis por essas conquistas, isso é verdade. Nós somos responsáveis também por gerir também toda essa segurança de moradia, de trabalho, de saúde e etc. Porém, aí entra agora o Salmo 127, onde expressa o perigo de nós tomarmos toda essa responsabilidade e colocar Deus ao lado e ao mesmo excluirmos Deus daquilo que nós temos que fazer, daquilo que nós temos que projetar, daquilo que nós temos que planear e seguir com as nossas próprias forças, e seguir com o nosso próprio conhecimento, seguir com o nosso próprio entendimento e seguir com a nossa própria vontade. Então o salmista, nesse texto, ele vai dizer, vou repetir aqui, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. É interessante que o salmista ele começa a dizer sobre 3 aspectos da vida humana, aonde o ser humano emprega tempo, emprega recurso, emprega força, emprega quase sua alma inteira para ter. Ele expressa sobre moradia, ele expressa sobre
sobre moradia, segurança e trabalho. E através desses exemplos, ele quer nos dar um ensinamento geral. E é interessante também que quando ele expressa essas 3 categorias de itens que nós almejamos o nosso próprio bem-estar, ele também linka com o ser humano. O ser humano que, vamos ler aqui, cadê aqui os Salmos? Que edifica, o ser humano que trabalha, o ser humano que passa horas e horas a fios a trabalhar para ter. Ele fala, olha, podemos até passar horas e horas e quase morrer a trabalhar para ter as coisas, não quer dizer que nós não vamos ter, nós vamos comer o pão de dores. Podemos até edificar casas com os nossos esforços e trabalhar não quer dizer que não iremos edificar, iremos edificar. E não quer dizer também que não haverá paz na cidade, em sua casa. A questão que ele está a colocar aqui é nós irmos à frente de Deus. Nós irmos fazer as coisas dos nossos próprios pensamentos, com as nossas próprias motivações, com os nossos próprios objetivos pessoais. Se nós realizarmos tudo isso sem realmente Deus estar a nos conduzir em todos os momentos, em todos os aspectos, tudo isso será em vão. Será inútil. Será inútil termos trabalhado 18, 15 horas se realmente Deus não estiver isso para nós. Será inútil edificar, será inútil tantas outras coisas realizarmos sem a real perspectiva que Deus está no comando de todas as coisas. Então, o salmista nos chama essa atenção. Principalmente nos dias de hoje, com tantos projetos, e está aí o Black Friday, né? Todo mundo querendo comprar. Vamos, compra! E eu ouvi uma palavra lá no grupo da missionária Tamara. Por que nós não temos que fazer tudo que o mundo diz sem ter uma análise crítica? Sem termos uma... Peraí, eu tenho mesmo que ir na Black Friday comprar? Bom, se estiver na promoção e eu puder comprar, eu vou. Mas eu tenho que ir mesmo? Eu não tenho que ir na Black Friday comprar se eu não quiser. Se eu não precisar ir. Nós precisamos ter realmente uma análise crítica. Mas a questão é, quando o ser humano realiza, faz, sem a direção de Deus, sem realmente estar linkado ao plano objetivo que Deus tem para a sua vida, é tudo em vão. Pode não ser no sentido social, no sentido, mas pelo menos ganhou experiência, mas eu digo linkado ao reino dos céus. Nessa passagem, tem uma palavra hebraica que expressa, que se repete 3 vezes, que é a palavra vão, ou em vão. Ela se repete em 2 versículos, ela se repete 3 vezes, que expressa o ser inútil, o ser em vão. Nós precisamos, cada vez mais, realmente estarmos com muito cuidado com o que nós projetamos e colocar mesmo diante de Deus. Deus, é isso mesmo que o Senhor tem para a minha vida? É essa atitude mesmo? É isso que o Senhor tem para mim? É esse plano, é esse planeamento, é essa mudança, é esse investimento, para que nós não venhamos estar achado, lutando por conta própria, e que no final será praticamente tudo em vão. Portanto, o conhecimento, o cuidado e o empenho humano não são garantias de sucesso e felicidade. Não são. Por mais que esteja todo o esforço, tenha toda a estrutura, toda a faculdade, se Deus não for à frente dos projetos, dos nossos sonhos, se Deus não for Ele a construir. Eu tenho uma palavra que já disse em alguns pequenos grupos: quem dará o crescimento aqui é o Senhor. Deus nos dará as estratégias, tá? Dá a cada um de uma forma.
Quem dá o crescimento é o Senhor para a nossa vida. É óbvio, o que cabe o Adailton realizar, com certeza eu irei realizar. Mas não é confiando nas minhas capacidades humanas e nem confiando no meu intelecto ou na minha força física. É confiando que é Deus quem dará sempre o crescimento de todas as coisas. Então, isso necessariamente não quer dizer que, como eu havia dito, que com todos os nossos esforços algumas coisas não vão acontecer. Vão sim, vai acontecer. E talvez possa até beneficiar alguém ou outra pessoa, ou tem algum objetivo. A questão é realmente estar no centro da vontade de Deus. Realmente estar, Deus, é isso aqui? Amém, vou, eis-me aqui. É para investir, é para projetar, é para realizar. Eis-me aqui. E, por exemplo, de uma experiência, quando nós temos que ter o cuidado, e aí entra o ponto 1, que é realmente consultarmos a Deus. Ponto 1, o que é que eu poderia realizar para não ser em vão a construção da minha casa, de uma forma agora figurada? O que eu poderia realizar, fazer, quais seriam minhas atitudes para que eu não me encontre depois de um tempo, olhar para trás e dizer, foi tudo, quase tudo em vão, quase tudo inútil que eu construí. Isso foi minha vontade, Deus mandou ir para o norte, eu fui para o sul, e assim foi. Tem uma passagem bíblica que se encontra em Josué, no capítulo 7, versículo 1 ao 26, que retrata Israel perdendo para Ai. Ai era uma das menores cidades da terra de Canaã. Quando os espias foram lá, eles olharam, chegaram a Josué e relataram, olha, não precisa de muito não, lá tem tão poucas pessoas, manda 2, 3 mil soldados e já está. Não precisa. Não precisa, Josué, vai lá. E todas as vezes que os soldados iam para a batalha, quando não era Moisés, era Josué, sempre consultava a Deus. Sempre consultava. Senhor, vai conosco? Qual é a estratégia? Como é que eu faço? E sempre Deus respondia. Mas naquele momento houve duas situações para que aquela experiência amarga que eles tiveram, pelo menos, os instruiu a fazer as coisas de uma forma correta. Primeiro que quando a garantia de sermos simplesmente cristãos, nós sermos cristãos na realidade, simplesmente o fato de termos o nome de cristão não nos garante que o Senhor está a vigiar a nossa casa. Não quer dizer que nós estamos protegidos, necessariamente. Não significa que nós estamos completamente em segurança. Porque se fosse assim, Jerusalém não teria sido tomada, saqueada e queimada a fogo pela Babilônia e pelos assírios. O que significa é que, quando temos um Deus e seguimos as suas orientações, nós somos sim, aí nós somos cuidados, somos protegidos. Agora, quando nós queremos fazer as coisas da nossa própria maneira, com vitórias aparentemente que seriam tão fáceis, barreiras que seriam para nós tão simples ultrapassar, dificuldade na nossa vida que seria tão tranquila superar, nós não conseguimos superar. Porque quando Josué envia os soldados para lá, para Ai, pouquíssimo, não precisa. Morreram 37 soldados e ainda saíram afugendados, fugindo. Uma nação de mais de 600 mil homens estavam na batalha. Foram derrotados naquela batalha por uma cidade que não tinha, eu acho que nem 2 mil soldados. Por quê? Ponto 1. Não consultaram a Deus. Segundo,
Qual foi? O pecado. O pecado de quem? De Acã. O pecado de Acã. O pecado. Primeiro ponto, a consulta. Quando nós não consultamos e vamos para, mesmo que seja aparentemente fácil. Cuidado. Cuidado que às vezes Deus tem algo para nos revelar que nós não sabemos e o que os nossos olhos naturais estão a contemplar que parece ser fácil, Deus poderia nos dar uma outra estratégia para resolver algo que nós não conhecemos e que precisamos resolver. Foi aquilo que aconteceu. Se Josué tivesse consultado antes de ir a Deus, certamente poderia ser ou não, não sei, mas Deus poderia revelar o pecado antes de ir para a batalha, antes de ir para a guerra. Por isso que eu digo que o facto de nós termos o nome cristão não nos garante, por si só, que pronto, Deus é conosco, vamos lá e tal. Calma lá. Estou nessa intimidade com Deus, estou nesse relacionamento com Deus. Será que não tem nada impedindo o meu relacionamento com Deus? Será que não tem nenhum tipo de pecado que eu preciso arrancar da minha vida? Será que não tem algo que está me deixando desprotegido? E não porque Deus quer, mas por causa das minhas próprias ações e atitudes que eu estou tendo? Ai, se não fosse, era uma das menores cidades da terra de Canaã. Ai, diante de Israel, era um nada. Era um nada. Mas Israel perdeu a batalha para um nada. Por quê? Porque não consultou o Senhor. Por quê? Porque estava em pecado. Deliberado. O que é pecado deliberado? Quando a pessoa peca e não sente nenhum sentimento de arrependimento. Pecou e tá bom, ainda mais. Que era isso que Acã queria. Acã cometeu algo que Deus havia proibido. Não pegue das coisas que ficarem em Jericó. Não traga ouro, não traga nada. A Bíblia usa a palavra despojo, mas é tipo, vai lá, destrói uma nação, sobra o ouro, a prata, e a pessoa, Deus falou, não pegue, não quero nada de Jericó. Absolutamente nada. E o coração cobiçoso de Acã foi lá, pegou, enterrou, foi lá, pronto. Anátema. E é interessante que nesse texto, aí Deus fala assim, olha, eu não poderei ir mais convosco, porque há anátema, acho que é no versículo 12, há anátema no arraial, ou seja, é em Jerusalém, é em Israel. Deus fala assim, olha, eu não posso ir mais com vocês. Eu não posso. Por quê? Porque é a maldição. Que maldição? Há um pecado que eu ordenei não fazer e fizeram. Por isso, o pecado literalmente nos afasta de Deus. Nos afasta. Aí, depois de um tempo, aí o Senhor falou, olha, vai lá, santifica a vida de vocês, hoje e amanhã. Amanhã de manhã, eu vou falar qual é a maldição que está sobre a vida de Israel. Deus mandou ir consagrar, separar. Vai lá, lava suas vestes, fiquem lá, busquem, santifiquem, porque amanhã eu vou descer na tenda e vou revelar. E muitas vezes nós precisamos disso mesmo. Santificar. Santificar a nossa vida. Santificar a nossa alma, o nosso coração. Deus é o que mais deseja isso de nós. Às vezes nós não percebemos o mover de Deus, o agir, Senhor, mas o que é, o que é? É óbvio, não vou ser os amigos de Jó aqui agora. Não vou dizer, porque está em pecado. Não, não é isso. Agora, eu estou abrindo janelas para que nós possamos nos autoanalisar e verificar, Senhor, qual é a janela que eu estou entrando aqui hoje? Será que eu não estou só consultando a Deus? Será que tem alguma coisa em mim que eu preciso realmente parar? Eu tenho um vício que ninguém sabe, eu tenho algo dentro de mim, que eu tenho cometido um pecado, e isso tem
me acabado comigo, eu preciso de ajuda, Senhor. E isso nos separa, nos afasta, isso nos mata espiritualmente. Nos mata, queridos. Por mais que você não concorde com o pecado que está a cometer, mas se é algo que sempre está a se repetir, se não ter esse cuidado, vai chegar uma hora que não vai ter mais força. E aí Deus fala para a nação, eu não posso ir mais com vocês. Porque quem pecou nem se arrepende. Está lá, dentro da tenda dele, enterrado lá dentro. Era o pecado de Acã. Quando o pecado é arrancado, lá da cidade, vamos usar esse termo, aí Deus deu a vitória. Esses dias eu estava com um pastor e ele disse para mim assim, olha, Dailton, deixa eu te falar uma coisa. Nós temos que ter as estratégias. Temos sim, de Deus e Deus nos dá e tudo. Mas a primeira conquista, referente à igreja, referente a tudo na sua vida, você sabe aonde que começa? Falei, aonde, pastor? No mundo espiritual. Começa lá. Consagrando, buscando a Deus, vivendo. Deus é isso, Pai. Principalmente se for coisas que vão mudar a nossa vida. Principalmente se forem coisas que vão influenciar o meu futuro. Que vai influenciar grandemente decisões, ou seja lá o que for, no ministério. Deus, precisamos conquistar isso no mundo espiritual. Quem já assistiu aquele filme Desafiando o Gigante? Aquele senhor que orava pelos estudantes e declarava vida nos armários deles. Ele passava e passava, ninguém dava nada por ele. Achava que ele era até um cara sem juízo, né? Mas ele toda vez ia lá e aí depois revelava, Senhor, salva esses jovens, abençoa, livra do mal. E foi declarando. Quando chegou um certo tempo, não sei quando, aquilo que ele havia conquistado no mundo espiritual se realizou. Houve uma explosão de quê? De um avivamento, de arrependimento, de mudança de vida. Mas lembra aquele senhor que ia orando nos armários? É isso que nós temos que fazer. Buscando no mundo espiritual as chaves. Seja profissional, seja emocional, sentimental, espiritual, ministerial. A chave está entregue. Lembra que no nome de Jesus há todo o poder?